leitores! Eu sou a Cassi e esse é o Estante Pop. Hoje a gente vai falar sobre as leituras de janeiro, aqui com uma participação especial da Glimmer. Janeiro começou com muitos quadrinhos chegando aqui em casa. Ali no final de ano, quando a gente recebe, né, 13º, algum bônus, eu já aproveitei para completar alguma coleção, observar bem, conferir o que faltava, para que 2025 entrasse já na meta de completar essas coleções. E uma vitória para mim foi completar a coleção de Claymore. Eu não pensava que eu ia conseguir completar tão cedo, na verdade faz muito tempo que eu tô tentando completar essa coleção. Mas eu comprava na época que o mangá era R$ 9,90 nas bancas. Eu sei que o título do vídeo é Lidos de Janeiro e não Compras de Janeiro. Então vamos para os livros, os quadrinhos que eu li agora neste mês que se encerrou. 17 Mortos. É um livro de contos de horror. A Nick Ellen tem uma escrita muito boa, é muito firme, eu não sei bem explicar. E esse livro aqui, ele é muito interessante, assim, porque ele é muito carregado de um regionalismo, sabe? Então são histórias que se passam aqui no Rio Grande do Sul, são vários contos e me lembra muito os causos que a minha avó contava, por exemplo. Então são contos de terror sobre as casinhas das fazendas que eles viam à distância, os matos e as ruelas, enfim, mas tudo de um jeito muito específico daqui, sabe? Mas também ela não cai nesse vício de linguagem de colocar, por exemplo, todos os personagens, por serem gaúchos, falando toda hora, sei lá, tchê, mas barbaridade e essas coisas. E aqui em 17 Mortos é muito legal, eu recomendo. Eu me senti muito, ou como eu disse antes, ouvindo as histórias dos avós. Ele tem também ilustrações muito lindas. Então, assim, ele tem uma parte com um trecho da história e uma ilustração, assim, bem perturbadora, que representa a história e ainda deixa o livro mais bonito. E em uma coincidência muito interessante, eu li esse livro, que é 17 Mortos, se passa no Rio Grande do Sul, escrita por uma escritora do Rio Grande do Sul, e fui ler sem pensar um livro que é de um autor, de um escritor do Rio Grande do Norte, que se passa no Rio Grande do Norte. Reinventando Denise é uma história sobre, principalmente, amizade. Sobre como as coisas mudam com o tempo, como as pessoas mudam, mas como a amizade é capaz de sobreviver a todas essas coisas. E até como as relações de amizade às vezes podem se tornar tóxicas, mesmo que as pessoas gostem umas das outras. E é com comunicação, com o entendimento, o tentar entender o outro que faz a diferença para que a amizade continue viva. Eu preciso dizer que eu não gostei da personalidade da Denise, mas a história é muito legal, ela é muito bem escrita, de um jeito muito gostoso, muito agradável. Tem paisagens lindíssimas, o autor descreve assim, muitas as paisagens, as praias, os lugares que eles vão, as conversas que eles têm. Então eu viajei junto, sabe? Achei muito legal. Esse livro, ele ainda vem com brindes, né? Ele veio um marca-página e um posterzinho, olha só, bem legal, bem bonito. E aí agora vamos falar das HQs que eu li este mês de janeiro. Eu comecei já com Poderosa 1. Eu fiquei com um misto de sentimentos lendo essa aqui. Porque eu conheço a Karen Starr como uma personagem muito forte, tanto enquanto super-heroína quanto como uma mulher empresária, bem resolvida e tudo mais, mas eu não posso dizer que eu sou uma grande conhecedora da personagem, né? Mas, enfim, dentro do que eu conheço eu gosto bastante. E eu senti que aqui ela não tem tanto essa personalidade assim decidida, sabe?
eu senti que ela ficou muito com o jeito da Supergirl dos Novos 52. Aquela Supergirl braba e muito adolescente, muito aquele sentimento de revolta contra o mundo. Não que a personagem não possa ter esses questionamentos e tal, mas eu senti que ficou muito em volta disso e não desenvolveu tanto. Eu gostei da história. Tem personagens interessantes, como a Galáxia, por exemplo, que é uma personagem muito bonita, a estética dela é muito linda e os poderes são muito interessantes também. Aparece a Superfamília, ela tem poderes que ela tá descobrindo, que eu achei bem interessante, porque mesmo sendo algo mais no âmbito psíquico, ela ainda faz isso usando a força bruta, que é uma característica, né, da família Super em geral. Mas o que mais me incomodou foi a mudança de nome. Pra mim não fez sentido nenhum essa mudança. E aí eu fui pesquisar o porquê mudaram, enfim, pensei que eu poderia ter perdido alguma coisa no caminho, né, por não estar acompanhando tanto a personagem. E realmente me parece que não teve, assim, um motivo específico, sabe? De dizer, não, a gente está mudando, sei lá, por direitos autorais, como foi, por exemplo, o Capitão Marvel, ou sei lá, outros personagens por aí. A Poderosa não é uma super-heroína criada ontem para hoje eles chegarem e simplesmente mudarem o nome dela. Ela já tem uma marca definida. Mesmo a Jéssica Cruz, por exemplo, se alguém chegasse e dissesse, não, agora a Jéssica Cruz vai se chamar, sei lá, Joana da Silva, ia ser super estranho, porque tipo, tá, e aí, por quê? Sabe? E então, assim, ela não se chamar mais Karen foi assim, tipo, por quê? Ah, foi uma sugestão ali e tal, de um outro personagem que era gentil e foi legal com ela na conversa e é isso. Não me convenceu. Mas eu vou continuar lendo. Sim, vou continuar lendo pra ver como se desenrola. A história em si tá legal, só não senti aquela vibe assim, tipo, poder, sabe? Que eu vi nas outras histórias que eu li da Poderosa. Ok, agora a gente vai falar de um autor que eu deveria ter lido há muito tempo. E eu peguei esse aqui, Fragmentos do Horror. Aqui nós temos, neste mangá, vários contos de terror. A gente já conhece a arte dele, eu acho um charme a delicadeza dos traços do desenho com o contraste do terror das histórias. Então isso parece que contribui ainda mais assim para aquele choque do horror. As histórias dele exploram o gore, o sobrenatural, a maldade humana. Eu gostei muito de todas as histórias. Eu queria que as histórias fossem mais longas, porque eu tava tipo assim, olha, nossa, que legal, meu Deus, já terminou? Não, eu quero mais. Vale muito a pena ler. É bonito, é artístico, é bonito aos olhos e pra mente também. Muita coisa legal. Eu espero logo conseguir adquirir outra obra do Junji Ito, porque agora sim eu tenho vontade de comprar todos os livros dele pra ler, ter na minha estante. Isso aí. Tem uma trilogia de quadrinhos que é Coringa Arlequina, Sanidade Criminosa. Nessa história, a Arlequina é uma consultora da polícia de Gotham que está procurando por um SK. Esse criminoso está fazendo coisas horríveis com as pessoas. E aí a doutora Arlequina, que é psiquiatra, que tem conhecimento nessa área, vai ajudar o departamento de polícia. Então ela trabalha junto com o Gordon. Não é a história mais interessante que eu já li, mas foi uma leitura legal, eu li, gostei, disse, tá, ok, esse final me surpreendeu, é isso. E agora eu tenho uma grande revelação pra vocês. Nunca antes eu li quadrinhos da Marvel, mas tem alguns personagens específicos da Marvel que eu gosto bastante. Até por ter acompanhado em séries de TV ou filmes, enfim. Eu vi pra comprar e pensei, não, agora eu vou ler finalmente um HQ da Marvel. Sobre a história, aqui a gente tem o início do reconhecimento da Peggy como Capitã Carter. É parecido ali com o que a gente já conhece do Capitão América, que foi encontrado congelado, e aí eles descongelam ele para se tornar mais uma vez um símbolo da nação. E aqui a gente vê a Peggy
animada, crente de que aquelas pessoas estão querendo o melhor para ela e para o país, mas ela começa a perceber que as coisas, além de ter mudado fisicamente ali, o mundo mudado para ela, as pessoas que ela confiava já não estão mais ali e ela não vai poder confiar nessas outras pessoas. E aí ela fica se questionando em quem ela pode confiar, em quem não pode. Ela começa a perceber que estão usando ela como um símbolo para coisas em que ela não acredita. Ela pode ser a Capitã Carter, a super soldada britânica, mas ela está ali para lutar por todas as pessoas, independente de fronteiras. E aí a gente lembra assim de muitas discussões que surgiram nos quadrinhos já desde, sei lá, sempre, sobre os heróis defenderem essa ideia de que eles estão ali para proteger todas as pessoas, não só o povo de uma nação. Eu gostei bastante da história, é um volume único, Capitã Carter, uma mulher fora do tempo. Se saírem mais histórias dela, com certeza eu vou ler. É um quadrinho também que eu recomendo para adolescentes, por exemplo. Tem discussões sobre problemas sociais, sobre pensar por si mesmo, de uma forma bem envolvente, é legal, é de super-heróis, é uma história que os personagens são já reconhecidos do público. Vale a pena essa leitura, eu recomendo bastante. Acabei de me dar conta que eu li esse mês HQs de várias personagens, assim, poderosas, sabe? Eu li Poderosa, volume 1, li a Capitã Carter e eu li também, esse é especial, eu li Supergirl, Mulher do Amanhã. Eu quero fazer ainda um vídeo bem completo falando sobre toda essa história aqui, mas eu tenho que parar para escrever tudo que eu quero falar. Eu já fiz um post no blog sobre ele, quem quiser dar uma olhada na resenha eu vou colocar depois aqui na legenda. Mas assim, incrível. Eu não tava esperando, porque eu pensei assim, às vezes as pessoas dizem que é muito, muito bom e eu vou ler e não é tudo isso. E eu chorei. Nas primeiras 32 páginas eu já chorei. Eu acho que eu não sou tão chorona, mas ultimamente, assim, tem umas HQs que estão me pegando muito. E essa aqui foi uma delas. Nessa história, Supergirl tá comemorando o aniversário dela de 21 anos em uma galáxia, em um planeta super distante. E aí ela encontra uma menina que tá procurando vingança pelo pai dela, porque o pai dela foi por um homem que tinha sido acolhido ali na fazenda deles. A partir daí, elas começam uma jornada épica por vários planetas, por vários lugares do universo, discutindo, conversando, vendo outras pessoas. E aí a gente tem momentos super fortes, sabe? Que a gente fala, que a gente lê sobre a perda, sobre luto, a força de não se perder no meio do sofrimento. Então é uma história muito, muito intensa e eu achei assim muito bem feita, até assim, eu fiquei encantada com as ausências. E quando eu falo de ausências, eu digo assim, o momento em que o leitor olha e não tem assim uma explicação explícita do que tá acontecendo. E aí tu pensa assim, isso é ou não é? E isso é incrível, porque tu pensa assim, nós temos duas personagens diferentes entre si, a Supergirl e a Routier, que é a Routier que conta a história. O que é a verdade? É o que a Supergirl falou ou é o que a Routier contou? O que aconteceu? Eu não estou vendo representada aqui no quadrinho essa imagem do acontecimento. Não é qualquer artista, qualquer escritor que consegue lidar com essas ausências de forma que fique bem feito, bem escrito. Pra mim isso foi muito forte, foi muito tocante. Eu gostei muito da história. Eu recomendo pra todo mundo tem que ler isso aqui, sério. Silvestre. Tá? A gente já vê aqui que ele ganhou o Jabuti de 2020 e o troféu HQ Mix. Então, assim, já é reconhecido como uma obra de qualidade. Mas eu não tava, assim, esperando a história. Eu tava meio, tipo, tá, sobre o que é? Lindo e tal, eu gostei muito, eu queria ler. Mas, às vezes, eu não procuro tanto porque eu tenho medo de ficar sabendo a história, ou enfim, e, né, deixei. Olha essa capa. Pra mim, assim, foi
foi o máximo. O autor não poupou recursos para contar a história. Como a linguagem foi usada aqui, a própria escrita, a forma, enfim, eu não vou lembrar os nomes técnicos agora de tudo que ele usou, de todos os recursos textuais que estão aqui, mas assim, me prendeu do início ao fim. É uma história fortíssima, tá? Já como sugere o nome, silvestre, é porque tem a ver com questões da natureza. Então nós temos, assim, imagens coloridas misturadas com preto e branco, texto inteiro, assim, corrido, e daqui a pouco muda para umas imagens de páginas inteiras, quadros em preto e branco com pintura aquarelada, e depois os personagens conversam com balões, e partes em que o texto é escrito em letra cursiva. Quando fala que, sei lá, a fumaça saiu da chaminé, as letras estão esfumaçadinhas. Eu gostaria de ver mais pessoas falando sobre esse livro, de verdade. Eu achei, assim, um encanto, uma maravilha, pela qualidade da escrita, da história em si, pela arte, por toda a configuração da obra. Olha, demais mesmo. E essas foram as minhas leituras de janeiro. Como foram as tuas leituras por aí? Foram legais? Me conta nos comentários. Deixa uma sugestão da melhor leitura que tu fez esse mês. Vamos ver se eu tenho aqui para ler ou se eu consigo ler no Kindle. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu peço que tu deixe um like aqui no vídeo porque me ajuda bastante. E se tu ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, gosta de falar de quadrinhos, de livros e colecionismo e etc., se inscreve no canal, acho que tu vai gostar bastante. Muito obrigado e até a próxima.